O arrependimento é uma mudança radical de pensamento, atitude e direção. A doutrina do arrependimento é parte fundamental da fé cristã, pois é condição essencial para a salvação. Meu nome é Patrícia Jacobi, fica aqui comigo até o final, que no estudo de hoje você aprenderá o que é o verdadeiro arrependimento diante de Deus. Se gostou do tema, já deixa o seu like. Na Bíblia, a palavra arrependimento traduz diferentes termos hebraicos e gregos. Assim, ela possui diferentes significados e aplicações. No Antigo Testamento, destacam-se dois termos que são traduzidos como arrepender-se ou arrependimento. O primeiro vem de uma raiz hebraica e significa mudança de ideia, uma mudança de propósito ou lamentação. Raramente esse termo é aplicado aos homens, sendo mais comum sua aplicação relacionada a Deus. Neste caso, a palavra arrependimento é utilizada para expressar uma mudança na relação de Deus para com os homens, e não uma alteração no próprio ser de Deus, visto que ele é imutável. O segundo termo hebraico utilizado no Antigo Testamento vem de um verbo que significa girar, retornar ou converter. Esse termo é mais utilizado para indicar o arrependimento humano. Por vezes, ele indica a ideia de tornar o pecado para Deus, isto é, voltar-se ao Senhor de todo o coração. No Novo Testamento, a palavra arrependimento traduz principalmente o termo grego metanoia e o seu verbo coligado. Esse termo significa uma mudança de pensamento, mudança de convicção. Normalmente, quando esse termo é aplicado no Novo Testamento, ele indica um convite para que os homens se convertam de seus pecados, mudando radicalmente suas convicções e atitudes e tornando-se para Deus. A Bíblia ensina de forma muito clara sobre a importância do arrependimento para a salvação. Os profetas no Antigo Testamento insistentemente conclamavam o povo de Israel a voltar-se para Deus. No Novo Testamento, o chamado ao arrependimento aparece como parte fundamental da mensagem proclamada. O profeta João Batista aparece com proeminência pregando sobre a necessidade do arrependimento. Jesus deu continuidade à mensagem de João Batista, e o arrependimento também teve parte fundamental na pregação dos discípulos. Depois, Jesus declarou que em seu nome o arrependimento para perdão de pecados deveria ser pregado a todas as nações. A pregação sobre a necessidade do arrependimento também marcou o início da Igreja Cristã. O arrependimento foi o tema da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo pregou sobre o arrependimento aos gentios. E no livro de Apocalipse, 5 das 7 igrejas da Ásia Menor receberam de Cristo uma importante mensagem sobre a necessidade do arrependimento. Realmente, a Bíblia não deixa dúvida de que o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Isso significa que sem arrependimento não há salvação. Sob esse aspecto, o arrependimento aparece diretamente ligado à fé. Normalmente, o estudo teológico faz uma distinção entre dois tipos de arrependimento: atrição e contrição. O primeiro, a atrição, é um tipo de lamentação superficial acerca do pecado, especialmente em relação à punição. Esse tipo de arrependimento não resulta no abandono do pecado, nem mesmo na súplica pelo perdão de Deus. Esse arrependimento não é acompanhado da fé salvadora, mas é uma reação humana diante do castigo pelo pecado. Um exemplo desse tipo de arrependimento é aquele demonstrado por Esaú. Em nenhum momento Esaú se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. Ele apenas lamentou as perdas causadas por ele. Outro que demonstrou esse tipo de arrependimento vazio foi Judas Iscariotes. O segundo tipo de arrependimento é chamado de contrição. Esse é o arrependimento verdadeiro que expressa um profundo sentimento de contrição diante do reconhecimento da pecaminosidade humana. Esse arrependimento não apenas reconhece o pecado e se afasta dele, ele também implica num movimento contrário ao pecado, inclinando-se na direção correta, voltando-se para Deus. O verdadeiro arrependimento pode ser percebido nas palavras do rei Davi, quando ele pediu: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável." Esse tipo de arrependimento só pode existir num coração quebrantado, em um coração compungido e contrito, e certamente Deus não o desprezará. Ele pode ser entendido como um dom de Deus resultante da regeneração.
Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, que ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada e até a próxima!